E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora, o seu programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, transmitido em diversas páginas, o Cafezinho Brasil 247, falando verdades de uma resistente. Tem muitas páginas, muitos grupos, agora não vieram todas as páginas à minha cabeça, mas você pode olhar na descrição aí que o número de compartilhamentos tem aumentado bastante, a audiência tem aumentado bastante, nós somos muito gratos por isso. Rômulus, agora sim, você está me vendo aí, está no Facebook, né? Porque tem esse problema, não está transferindo automaticamente para a minha tela, e aí o pessoal no Facebook fica só ouvindo a minha voz, né, Rômulus? Mas agora sim, Rômulus Maia, bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington, bom dia para você que está nos ouvindo hoje é terça-feira, estou perdido, terça-feira, 30 de janeiro, tanto trabalho que eu já emendo, não sei mais quando é fim de semana, terça-feira, 30 de janeiro de 2018, vamos ter um programa movimentado hoje, né, Wellington, começando com o nosso colunista de política internacional, Paulo Gamba, logo mais já vamos chamar ele, depois a gente vai ter o juiz Rubens Casar, alguém que está engajado na defesa do Estado de Direito e da democracia, né, infelizmente, uma rara exceção no meio dele. E para fechar, nós vamos ter um atleta aqui, não é isso, Wellington? Não necessariamente nessa ordem, né? Vamos começar com o atleta para todo mundo ficar aqui, né? Para todo mundo ficar aquecido. A gente começa com o João Vitor daqui a pouquinho, o João Vitor de Oliveira, que participou aí das Olimpíadas representando o Brasil, 200 metros com barreiras. Ele que já foi recordista sul-americano, agora está morando em Lisboa, disputando pelo Benfica de Portugal o atletismo, e nós vamos conversar com ele sobre política de incentivo ao esporte. Vamos saber como é que anda isso, por que é que ele está em Portugal, quais as perspectivas do esporte olímpico para o Brasil, né? E tudo isso você vai ver daqui a pouquinho no programa Duplo Expresso. Aí depois vem o Paulo Gamba e depois sim o Rubens, que vai conversar com a gente mais tarde, tá bom? Nessa ordem aí, tá bom? Rômulus Maia, agora é com você. Wellington, infelizmente ontem a gente teve mais uma mostra de cretinismo mediático por parte de parlamentar do PT. Eu fiquei surpreso, já me marcaram logo para me mostrar. As pessoas acham que eu fico monitorando quem faz coisa, né, que a gente critica aqui, ou não, nada disso. As pessoas que nos assistem, muitas pessoas, veem essas coisas e vêm nos alertar. E aí vieram me mostrar, Wellington, que a deputada pelo PT do Distrito Federal, Érica Cocai, uma pessoa identificada com a luta das minorias, direitos humanos, compartilhou no Twitter, com a maior normalidade, um artigo dela contra a reforma trabalhista da Previdência no Globo, falando, vejam um artigo que eu publiquei no Globo. Aí eu pensei, olha, eu já não gostei do Lindbergh falando da Folha, mas ao menos ele foi à Folha falar da condenação do presidente Lula, meteu os pés pelas mãos, falando daquela coisa que mesmo preso ia ser candidato, mas enfim, era o assunto. Agora, como se nada tivesse acontecido na semana passada, vai a deputada Érica Cocai publicar um artigo no Globo. E aí você fala, mas ela vai disputar a reeleição. Eu quero saber quais eleitores dela leem o Globo. Ela é de Brasília, o Globo é um jornal do Rio de Janeiro, um jornal de direita, que no fim de semana em editorial saudou a condenação do presidente Lula e pertence à família que coordena o golpe no Brasil, os Marinho. Quem que é a deputada Érica Cocai está publicando artigo no Globo? Eu não entendo, Wellington. Mais uma coisa aí a ser visto, né? A imagem no Facebook está ruim, tá, Rômulus? Então, enquanto você vai conversando com o público, eu vou tentando corrigir essa falha aqui, tá bom? Beleza, veja aí então. Então, isso era algo que eu queria comentar, não vou gastar muito tempo com isso, porque é o que eu falei, a gente falou que tinha que mudar a atitude, e agora dar nome aos bois e agir conforme as palavras. Então, se a gente fala que a imprensa é golpista, que a Globo é a arquiteta do golpe, como que a gente vai ficar normalizando a atuação deles, publicando artigo, como se nada tivesse acontecido na semana passada? Eu não entendo isso é um absurdo. Então, enfim, é mais um registro. Cada vez que fizer isso, eu vou registrar, sim, porque eu espero que algum dia, com a pressão das pessoas, porque ela foi muito criticada, Wellington. O pessoal lá nas respostas botou, mas o que é isso, deputada? Não sei o que, a imprensa não é golpista. Até os bolsominions foram rir dela, falaram, ué, deputada, a imprensa não é golpista? Eu vi lá uns 3 bolsominions botando isso. Como é que a gente vai dar esse argumento para eles? É inacreditável, nessa quadra, né, dramática, fazer isso. Eu realmente não entendo.
Mas, enfim, já está resolvendo aí, Wellington? Quer que eu entre em outro assunto? Continue. Pois não. Outro assunto que eu ia conversar hoje, vou introduzir, mas provavelmente vai levar mais tempo, e depois a gente fala, depois de falar com os nossos convidados, é a volta daquele, quer dizer, a volta do tema que não saiu daqui, né? O Duplo Expresso continua. Aquela questão daquele áudio que nós divulgamos, né, na noite do domingo para a segunda da semana passada, então mais ou menos 7, 8 dias, foi muito acessado, é o artigo mais acessado desde o lançamento do site, inclusive ele tem mais acesso do que a soma de todos os outros. Então, embora não tenha sido repercutido, políticos não tenham mencionado, todo mundo viu, tá? Não tenho dúvida disso. Todo mundo viu e o lado de lá viu também. E ontem veio a prova de que o lado de lá viu. Saiu uma matéria no jornal O Globo, basicamente é uma resposta, uma tentativa de João sem braço de vacina ao que a gente revelou ali. Então, saiu uma matéria que ninguém entendeu, assim, o timing, nada, esquisita, com algumas frases, né, de entrevista com aquele procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, falando, Wellington, tentando explicar as lacunas nos dados que eles têm da Odebrecht. E aí ele fala que ele recebeu HD da Odebrecht, da colaboração, mas que não tem a senha. E ele só revelou isso agora. Ele não recebeu a senha. E ele diz que está sendo, e que foi destruída a senha, que era uma senha dupla, foi destruída. E ele falou que as circunstâncias da destruição estão sendo investigadas. E ele falou que quando entregaram para ele os HDs, pendrive, enfim, eles não verificaram que precisava de senha. Até agora. Quantos anos está a Operação Lava Jato? Desde 2014? O acordo com a Odebrecht foi quando? Já deve ter 1 ou 2 anos. Aí agora que eles perceberam que tinha senha, que eles não conseguem acessar nada do tal MyWebDay. É uma farsa, tudo que ele está dizendo é mentira. Mas, enfim, para isso foi uma resposta, tentando plantar, para explicar as lacunas, que só quem fala, Wellington, só quem fala sobre essas lacunas somos nós aqui e a Folha de São Paulo. Então, assim, aí a resposta, a repercussão do áudio que a gente publicou na segunda-feira, vem no Globo. Eu me surpreendo. Quando o Globo é quem repercute por meios tortos, evidentemente, sem mencionar ao que ele está respondendo, né? Ali foi uma aliança, né? A Odebrecht se pronuncia também. Então, tem pronunciamento da Globo, da Odebrecht e da Lava Jato. Então, as três armaram ali uma versão João sem braço, inclusive o procurador usando um argumento absurdo, porque todo mundo sabe, quando você tem um acordo de delação premiada ou de leniência, se você não entrega as informações, ou se você oculta informações, você perde os benefícios, é automático. Isso está expresso em todos os acordos. E aí, no entanto, o cara de pau do Carlos Fernando Santos Lima diz que, mas é muito delicada essa questão, porque a gente tem que ver o direito constitucional da pessoa não produzir prova contra si. Ora, mano, a delação premiada é uma derrogação desse direito expresso. A pessoa recebe benefícios na justiça penal para justamente falar o que ela sabe, tudo o que ela sabe, é o dever. Não tem essa não, senhor Carlos Fernando. Aqui você não está falando com trouxa, não. Que história é essa? Então, mas aí ele veio falar com essa história, e aí depois, só para constar, para não ficar muito feio, o repórter pergunta, mas não tem alguma repercussão para os benefícios? E aí ele fala, não, pode ter, mas ele não vai tirar o benefício, porque a Odebrecht pagou e pagou muito bem pelos benefícios. A panelinha, e a gente sabe que a panelinha repartia o que recebia. Então ele não vai, eles estão escondendo, e aí vai ficar isso, vai ficar mistério do Espírito Santo, entendeu? Não vai aparecer quem não dá a senha, não vai aparecer os dados que faltam, a quem se refere, vão ocultar tudo, Wellington. Pois é, eu acho que eu já estou aqui com o João Vitor de Oliveira. João Vitor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, João Vitor. Você está em Lisboa, está 1 hora menos aqui do que a gente, mas também não é tão cedo assim, né? São 8 horas e 11 minutos agora em Lisboa, não é isso? Exatamente. Tá tudo bem com você, João Vitor? Bom dia. Tudo bem, Wellington. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Você sabe que a nossa equipe aqui torce pelo seu sucesso. Você sabe que nós nos conhecemos aqui, né, pessoalmente, aqui em Estocolmo, quando você participou do Diamond League há 3 anos, não, há pouco mais de 3 anos. Exatamente. Isso foi em 2015, julho de 2015. Foi um enorme prazer. De primeira já a figura já bateu e foi
Foi muito legal ter feito a amizade com você e hoje nos tornamos amigos aí. Pois é. É um prazer. Sempre soube dessa torcida. O prazer é todo nosso. Não, quando eu falo nosso, porque eu trabalho aqui com uma equipe muito integrada, as pessoas estão muito, muito afinadas mesmo, no mesmo diapasão, não é? Apesar de ideias diferentes, todas convergentes para o que é melhor. E o esporte é uma das coisas que nós adoramos. Agora eu tenho que falar com você. Exato. Agora eu tenho que falar com você desporto, porque você está morando em Lisboa, está disputando pelo Benfica de Portugal, o time, um dos mais populares do mundo, inclusive, né? O Benfica de Portugal é um dos times que mais tem associados no mundo, e você está representando. Mas eu tenho certeza que, apesar da honra, do prazer de estar representando essa grande agremiação que é o Benfica, você gostaria de ter, no Brasil, o incentivo devido para o esporte, não só para você, mas para todos os atletas, sobretudo aqueles que estão agora despontando, chegando e que podem representar bem o Brasil em diferentes modalidades. João Vitor, quando falamos em esporte, falamos também em política, porque a política está em tudo. Fale um pouco sobre essa falta de incentivo ao esporte no Brasil, João Vitor. Exato, Wellington. Na verdade, como você falou, o esporte e a política está 100% ligada, né? Essa conexão ela não vem de agora e, como você mesmo disse, estou hoje representando o Benfica de Portugal, mas eu penso isso quase que diariamente. É uma alegria imensa, só que ao mesmo tempo é triste saber que só eu estou tendo essa oportunidade de estar num clube digno, em um lugar que tem 100% de apoio. Eu sei que muita coisa é aquela história de, poxa, você tem desempenho, você fez resultado, está aí. Só que eu sei que no Brasil tem atletas até melhores do que eu, e não tenho, Wellington, para ser sincero, não tem nenhum café da manhã para tomar. Eu convivi com esses atletas talentosos, essas histórias que a gente vê na TV, é muito pior. Eu sou prova disso, entendeu? Então, quando eu conheci você na Suécia, eu tive que, para resumir, eu saí do Brasil em 2014 e fui treinar nos Estados Unidos. Eu saí chutado, eu saí pelas portas do fundo, simplesmente porque eu queria fazer um camping de treinamento para conhecer algo diferente e fui barrado pelo meu clube, fui barrado pela minha confederação. Você sair, perdeu tudo. Se você sair, você perde equipe, você perde tudo. Pois bem, naquela época eu fiquei 1 ano e 6 meses sem salário, né? Simplesmente pelo fato de eu ter saído do Brasil para ir treinar nos Estados Unidos. Eu queria ficar um mês, mas como eles disseram, se você sair, você perde tudo, eu falei, bom, então eu vou vender tudo e saio de vez, né? Uhum. E hoje estou aqui. E assim, para quem não sabe, hoje a federação na qual eu representei por muito tempo, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, ela está envolvida no maior escândalo de corrupção já visto no país ligado a uma confederação. Tá? Então isso é notícia, isso acabou de sair. O nosso atual presidente da Confederação Brasileira já foi denunciado no Ministério Público de São Paulo por uma suspeita de desvio já comprovada de R$500 mil. Olha bem, R$500 mil, isso não é nada a nível político, porém, ele não consegue justificar hoje 76 milhões recebido do governo do estado e do governo federal, tá? Então, tanto o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo quanto o presidente da Federação Paulista de Atletismo estão envolvidos diretamente com notas e todas as provas cabíveis, já estão denunciados, já estão sendo chamados para prestar os depoimentos. Ô, João Vitor, o que acontece? Pode falar. Quando foi que estourou esse escândalo aí, João Vitor? Isso foi no dia 22 de dezembro. Infelizmente, a grande
mídia não abraçou a ideia até o momento. Acho que eles estão esperando ver qual lado que vai ganhar, né? Sim. Mas alguns sites já noticiaram isso, e nós que somos atletismo, estamos ligados, estamos fazendo campanha. Olha, tinha uma pequena falha aí no áudio do João Vitor. Você está acompanhando agora o programa Duplo Expresso, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7h30. João Vitor Oliveira é atleta brasileiro, 200 metros com barreira, está fazendo uma denúncia gravíssima aqui, está trazendo para a gente detalhes do... Eu estou, inclusive, tentando aqui trazer o João Vitor de volta. Eu acho que vou ter que desligar e ligar outra vez. Né? O João Vitor está trazendo detalhes de um escândalo envolvendo a Federação de Atletismo lá do Brasil. Então, há pouco ele falava que recebeu um ultimato. Se quer participar, se quer receber, não pode sair para treinar em outro país. Ele queria treinar nos Estados Unidos, um país que um problema aí na conexão com o João Vitor. Perdemos aqui o João Vitor. Estou pedindo ele para voltar. Então, enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Agora sim, ele está voltando. Você está ouvindo aí? E está um problema aqui, travou tudo. Bem, estou com um problema para receber aqui a imagem de João Vitor, né? Estou impossibilitado de trazer o João Vitor de volta. Não sei se o Rômulo... Agora, vou trazer o João Vitor de volta aqui. Enquanto o João Vitor não aparece... Confusão danada aqui, né? Mas a gente vai levando. Agora sim, o João Vitor está de volta. Olá, João Vitor, uma pequena queda aí. Uma pequena queda na conexão, mas você já está de volta. João Vitor, você estava falando que no dia 22 de janeiro deste ano estourou aí o escândalo, mas a grande imprensa não deu muita bola, está paquerando para saber quem é que vai levar vantagem com isso. Em síntese, ao invés de ser notícia, está querendo barganhar com o mais forte. Ao mesmo tempo, os atletas estão aí à mercê da própria sorte. Você, pelo seu talento, pela sua habilidade, até sorte, você está hoje no Benfica de Portugal, mas outros atletas certamente não estão na mesma situação, né, João Vitor? Eu vou dizer para você, Wellington, que assim como eu disse, a gente sabe que é um pouco de resultado, mas é muito mais sorte. De estar no lugar certo, na hora certa, porque, para falar a verdade, como eu disse, tem atletas hoje com níveis altíssimos também, que estão aí à mercê de esmolas, vamos dizer assim. Então, para resumir a situação, Wellington, há 2 semanas, hoje completamos 15 dias, que a maior equipe de atletismo do Brasil, que investiu no atletismo durante 30 anos, ela encerrou as suas atividades. Então, ela mandou embora 57 atletas. 57 atletas. 57 atletas, foi isso? 57. Só que ela é a maior. Então, hoje, imagina, a maior equipe com 57 atletas acabou. O pior que é o seguinte, já não tínhamos equipe para sustentar o atletismo, já estava impossível segurar a situação do atletismo brasileiro. Agora, a maior encerra as atividades. É muito difícil, foi um golpe duro que o atletismo sofreu. Porém, eu penso assim, grandes amigos meus que estão me procurou, até conversei com todos. Todo dia um atleta me procura nas redes sociais para perguntar como que eu fiz, o que eu fiz, como que é isso, porque nem mesmo eles sabiam que eles poderiam competir por outras equipes internacionais. Então, se eles soubessem disso antes, talvez teria feito isso antes. Eu soube porque, pelo fato de ir para os Estados Unidos treinar e vir competir na Europa. Então, Wellington, só para resumir, o maior golpe que o atletismo está sofrendo hoje está sendo isso, que foram desmembrando investigações que hoje saiu com provas cabíveis e as pessoas não estão dando bola, mas eu tenho certeza e confio que nos próximos 30 dias coisas grandes irão acontecer. Infelizmente, nosso esporte está sofrendo, está sangrando. Precisa acontecer isso porque
O pior tudo foi o nosso presidente da Confederação Brasileira de Atletismo dar uma nota fria justificando gastos de uma competição onde o próprio regulamento diz que a confederação não pode pagar gastos pessoais, tá? Para 370 atletas. Ele justificou que ele pagou 5 diárias de hotel, um hotel famoso em São Paulo. Ele pagou 5 diárias com café, com alimentação e transporte para 370 atletas, sendo que há depoimentos de atletas e boletim já feito de atleta que nessa data chegou a ficar até em motel para pagar mais barato. Então olha onde vai o nível do esporte brasileiro, porque tenho certeza que isso está envolvido com partidos políticos sujos, que a gente já sabe quais são, tá? Mas a gente está esperando o Ministério Público convocar eles para a gente comentar com mais firmeza. Então, infelizmente, o atletismo hoje está encaminhando em passos curtos e sangrando, e eu tenho um depoimento pessoal. Hoje eu tenho um amigo meu que é cubano, que está aqui em Lisboa treinando também, com permissão do governo, saiu bem de Cuba e está aqui treinando em Lisboa. Ele me perguntou, como que foi a Olimpíada de 2016 para vocês? Foi o que vocês ganharam? Eu falei, pô, eu não ganhei nada, né? Eu ganhei a participação. E eu pensei na hora, eu falei, poxa, a gente fala tanto de Cuba, mas às vezes é melhor você ter um investimento, você não ganha dinheiro, mas você tem um investimento, você pode virar um atleta, e aí você tem tudo. A gente fala, só que o atleta ele não tem nenhum suporte e depois não ganha um reconhecimento financeiro. O governo não pega o dinheiro dele, só também não dá nada. Entendeu? E até as empresas privadas estão saindo, estão pulando fora dessa ideia, entendeu? Entendi. Ô, João Vitor, além de você que está no Benfica, você conhece outro caso de outro atleta que esteja nessa situação, que eu considero privilegiada diante desse abandono ao esporte que você acabou de relatar aqui para a gente? Olha, Wellington, na verdade, eu fui o primeiro atleta brasileiro, para você ter ideia, o primeiro atleta brasileiro, toda a história do atletismo brasileiro, a representar um clube estrangeiro. Isso para a gente era impossível, era algo inimaginável e algo que não existia. E eu simplesmente fui conversando, vi que a situação no Brasil era insustentável, eu já morava fora. E hoje, há um mês, a minha esposa também é representante do Benfica, é brasileira. O nome dela é Tamires Diniz, ela é atleta olímpica e hoje ela tem 22 anos, ela foi para a Olimpíada com 16 anos. O COB conseguiu apagar a história dela durante 3 anos, pegou uma menina de 16 anos, mandou para Miami, para treinar em Miami com 16 anos. Isso não existe, tá? No atletismo, porque o atletismo é um esporte que você começa a despontar com 24, 25, vai até os 36. Com 16 eles cresceram o olho, viu que estava carente de talento e mandou a menina embora, pagou tudo, mas não deu nenhum suporte, até psicológico, e hoje ela está recomeçando a carreira dela aqui no Benfica também, está muito bem, e só eu, né? E hoje a gente vê que, igual como eu disse, tanto está procurando, mas no atletismo de Portugal é possível abraçar tudo, né? Eles já têm os portugueses, trazem alguns estrangeiros para dar um up, né? Para dar um gás no atletismo nacional, mas a ideia não é trazer tanto estrangeiro para encher, né, para inchar o atletismo e perder espaço para os atletas nacionais. Você sabe que aqui na Suécia, o recordista, tem pouco tempo, o recordista sueco dos 200 metros com barreira também é um brasileiro, o Nil de Oliveira, inclusive é muito meu amigo, deve estar até assistindo ao programa agora, porque o Nil sempre acompanha a gente aqui, e ele teve que se naturalizar sueco e disputa pela Suécia. O Brasil perdeu aí um grande quadro e que poderia ter representado bem o Brasil em outras competições. Exato. E é mais um, não é, João Vitor, que o Brasil vai deixando de investir, que não é um investimento. Eu vejo um investimento em um jogador de futebol, por exemplo, não quero tirar o mérito de ninguém, mas tem determinados jogadores de futebol que ganham mais do que todo o custo de uma delegação de atletismo, por exemplo.
E os resultados... Exato. Mas se o futebol ganhar uma medalha, ele ganha uma medalha, enquanto o atletismo, diferentes atletas podem dar várias medalhas, não é? No quadro de medalhas. Então... olha, para você ter ideia, Wellington, eu conheço o Nico, excelente, um cara alegre, contagiante, e mantenho contato sempre por redes sociais. Ele é um cara que, infelizmente, a gente pode dizer assim, o Brasil perdeu um grande atleta, e ele ganhou de não fazer parte dessa situação horrível que estamos passando. Foi a melhor escolha dele e foi a pior escolha para o Brasil. Um cara talentosíssimo, com participações em mundiais, até hoje está aí dando resultado, mas infelizmente, Wellington, todo mundo que eu converso, muita gente não gosta quando eu falo disso. Eu sou atleta profissional, atleta olímpico, atleta de campeonatos mundiais, e vou falar a verdade para você. Eu colocaria meu filho no esporte no Brasil, mas sem grandes pretensões. Hoje minha irmã, ela tem 16 anos, iniciou no atletismo há algum mês, e ontem mesmo eu conversei com ela e falei, curte, desfruta, não pense em ser tão profissional. Porque quando você vira profissional no Brasil, aí você perde o encanto pelo esporte. Uma pena eu perdi totalmente o encanto pelo esporte quando eu virei profissional no Brasil. É o contrário, né? Exatamente. Eu tive que sair do país chutado para descobrir um novo atletismo, um novo esporte, um esporte saudável, um esporte legal, contagiante. Eu tive apoio da Associação de Atletismo Americana muito mais do que eu tive do Brasil para competir a Olimpíada. Eu fui para a Olimpíada treinando há 2 anos nos Estados Unidos, com todo o suporte americano. Olha, para você ter ideia, isso não existe, velho. Pois é. E eu vou para a Olimpíada de 2020, se tudo der certo, com 100% de apoio da Federação Portuguesa. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido nenhum. E eu lamento. Você sabe que o que a gente puder fazer, vai fazer. Né? Naquela oportunidade que você estava com enormes dificuldades para conseguir treinar. Claro. Nós fizemos de tudo. Eu conversei com 8 clubes de futebol, né? Porque são os clubes de futebol no Brasil que detêm essa possibilidade claro. Com prefeituras. Enfim, eu tentei de todas as formas e sempre dificuldade. Esporte amador. Esporte atletismo. Eu digo, mas rapaz, tem uma Olimpíada, você pode ter um atleta aí competindo na Olimpíada, representando sua marca. Assim, eu me doei tentando colaborar para que você chegasse bem. Você sabe que a caneta e o cheque não estavam nas minhas mãos, né? Mas eu desejo todo sucesso do mundo a você aí em Portugal e que o Brasil possa levar os atletas mais a sério. Porque atletas como você, como o Nil... Sim. Eu tenho certeza que o melhor por mim você fez. Mas... Foi o cheque e a caneta não estavam na sua mão, mas estava a caneta e o papel. Você, na época, que foi sucesso de leitores, divulgando o trabalho que a Nil conseguiu outros patrocinadores. Então, você fez muito mais. Você fez muito mais do que qualquer outra entidade ligada ao esporte para mim. Opa, que pode isso? Pensar, foi simples, foi uma matéria, não, só que fez muito mais, porque de 3 anos eu não tive nada, nenhum suporte, nenhum apoio, nenhum obrigado, nenhum até mais deles, nenhuma mensagem eu recebi, por exemplo. Então, você fez muito mais, fica tranquilo. Não, mas olha, eu vou fazer... Eu, Rômulus, Camila, a equipe do Duplo Expresso, das páginas que transmitem o programa, nós vamos fazer muito mais, vamos começar a incluir o esporte nessa necessária política de organização, de apoio, de incentivo, porque sem isso o esporte não é nada. O esporte não é brinquedo. Certeza. E conte comigo. Com certeza, o Brasil precisa de você, de atletas como você, Vitor. Muito obrigado, João Vitor de Oliveira, muito obrigado por participar aqui do Duplo Expresso, um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, tá bom? Volte sempre. Obrigado, Elton. Valeu, um bom dia para todos nós, muito obrigado pela oportunidade e conte comigo para qualquer coisa. Vou contar sim. Principalmente que for ligado a isso, estamos aí.
Vou aproximar você aí da verdadeira embaixadora do Brasil em Portugal, que é Tássia Camargo, tá bom? Um grande abraço para você. Eu conversei aqui com o João Vitor de Oliveira. Rômulo, agora é com você. Wellington, a gente está no microfone aqui, porque as cachorras estão polvorosas. Agora eu vou segurar essa aqui. É a pior de todas. Tá puxado, tá puxado. Elas acordaram animadas hoje. Pois é. Mas essa questão do esporte é relevante, né, Wellington? É mais um das políticas de integração social do governo Lula e governo Dilma que está sendo desmantelada. A experiência de tanto sucesso no Brasil, eu lembro que lá no Rio de Janeiro começou um modelo de Vila Olímpica, Vila Olímpica? Eu acho que esqueci o nome, mas em comunidades carentes. Primeiro foi feito por uma empresa privada, a Xerox, cuja sede ficava perto do Morro da Mangueira, onde fica a Escola de Samba da Mangueira, e depois foi uma coisa que foi replicada pelo poder público, fazendo em cada comunidade um centro de educação em esporte olímpico, e isso mostrava que aumentava o rendimento dos alunos nas escolas, tirava eles, né, da vulnerabilidade, cooptação pelo tráfico, e assim que entrou o golpe, acabou, né, Bolsa Atleta, todos esses incentivos que tinha. Então o esporte tem essa dimensão social, também é mais uma coisa que está sendo desmontada nesse governo, que é contra o povo brasileiro no geral, e aqui em particular, acabando com algo que era importante para as perspectivas dessas pessoas vulneráveis para o futuro, não é, Wellington? Olha, Rômulo, nós temos que lamentar, sabe por quê? Porque eu recordo que em 2015, como foi relatado aí pelo João Vitor, quando eu o conheci aqui em Estocolmo, eu cobria muito esporte, como eu falei já algumas vezes aqui no programa. Eu acompanhei praticamente todos os jogos da seleção brasileira, amistosos aqui pela Europa, meetings de atletismo, eu estava sempre fazendo cobertura, não só de política e economia, que eu gosto muito mais, mas de esporte, sempre que dava, eu chegava junto, estava presente. Mas o que eu via, e quando eu conversei com vários atletas, né, de diferentes modalidades, era sempre a mesma coisa. O apoio, quando existia, era mínimo. Sempre o atleta estava estressado porque o bilhete chegava de última hora, estava incerta a participação no meeting. Como é que um atleta que precisa se preocupar exclusivamente com a própria preparação, Rômulo, do corpo, da mente, voltado para a competição, vai dar o seu melhor com a cabeça voltada para hospedagem de hotel, bilhete de viagem? Você imagina, Rômulo? Você imagine nós que estamos aqui de forma ativista, vamos chamar assim, fazendo um programa, precisamos ter a paz necessária para chegar aqui, abrir o microfone, ligar uma câmera e conversar, trazer a novidade, e é só falar, não é? Eu acho que vocês desconfiam, eu estou aqui com essa camisa por cima, embaixo às vezes eu estou de bermuda, certo? Já um atleta não, ele tem que estar 100% impecável, cada movimento, cada coisa, sempre focado. E nós, Rômulo, temos que estar hiper concentrados nisso que estamos fazendo aqui nesse momento. Imagine um atleta que é corpo e mente necessariamente voltados para o foco, a competição. Aí ele tem que se preocupar com bilhete, diária, hotel, hospedagem. Na hora de pagar o hotel, não sabe se consumir um chocolate a mais, um amendoim a mais. Não pode beber qualquer coisa em qualquer lugar. A bebida especial, tudo caro, tudo... Enfim, agora você se coloca, como é que um atleta vai conseguir render o seu melhor, trazer o seu melhor para a competição, se ele tem esse tipo de preocupação? Aí 70 e tantos milhões, como colocou aqui o Vitor, desaparecidos, ninguém sabe, ninguém viu. Declaração de que 53 atletas foram alojados em um hotel de luxo, enquanto alguns tiveram que dormir em motel. Essa foi a denúncia aqui do João Vitor. É isso aí. E não sai na grande mídia. Essa mídia canalha que vive de patrocínio do esporte. Aí João Vitor vai disputar uma Olimpíada. Sabe como é que a Globo chamava o cara? Era Cauã Raymond. Eu acho que o nome...
eu acho que o sobrenome dele pronuncia assim, é o Cauã Raymond, do atletismo. Não, ele é o João Vitor de Oliveira, que poderia ter dado uma medalha ao Brasil se tivesse sido respeitado. Agora a Globo encheu os bolsos de dinheiro com seus patrocínios, com a exclusividade da Olimpíada que Lula levou e que ela ajudou a derrubar Dilma. É isso. É isso aí, a hipocrisia geral, Rômulus. Você. Wellington, você fala aí da Olimpíada, eu fico lembrando como Olimpíada e como a Globo usou o esporte, integrou ele na sua estratégia de golpe, né? Todos os tempos a gente conseguiu, o presidente Lula, ele conquistou, usou o seu prestígio internacional para conquistar para o Brasil uma agenda assim, dos sonhos de promoção da marca Brasil, da brasilidade, vários eventos seguidos, teve Olimpíada, teve Copa, teve Olimpíada Militar, teve várias coisas, eventos menores intercalados entre esses, e naquele momento que era a consagração do Brasil, o presidente Lula até confessou que a dona Marisa, a finada dona Marisa, vítima da Lava Jato, disse que ela era assim, uma pessoa estoica, não chorava, mas que no dia que o Brasil ganhou a votação para sediar a Olimpíada, que ela chorou que nem criança. E aí, em vez de... Você vê que é uma elite que é contra o país. Em vez de ver que era o momento da promoção do país, eles foram e detonaram com o negócio das obras, dizendo que os estádios iam ficar prontos em 2050 e tal. E já tem um convidado aí, Wellington? Já tenho convidado. Eu tenho aqui o Paulo Gamba, que já está com a gente. Bom dia, Paulo Gamba. Alô, Paulo Gamba, bom dia. Cadê o Paulo Gamba, rapaz? Paulo Gamba é esse? Ah, ele perdeu a conexão. Entendi agora. Paulo Gamba perdeu a conexão, a gente vai tentar mais uma vez. É duro contar com a internet de Angola, viu? Eu acho que eu vou apelar para outro recurso, tá, Rons? Vai. Eu estou muito ansioso para ouvir o que o Paulo Gamba tem a dizer, porque ele sempre... eu gosto das pessoas que têm visão pragmática. Então, ele fala que os países em desenvolvimento eles têm que aproveitar a oportunidade já que está havendo algumas rusgas entre a União Europeia e Estados Unidos, para os países em desenvolvimento aproveitarem. Evidentemente, o Brasil não vai aproveitar nada, porque o Brasil está entregando tudo e fazendo o jogo tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, mas pela solidariedade internacional cosmopolita, eu ficaria muito feliz se outros países que têm governos que pensam no seu povo, no seu interesse nacional, se aproveitam dessa oportunidade. Conseguiu, Wellington? Ainda não. Eu tô aqui daqui a pouquinho com o Paulo Gamba aqui com a gente. Continue aí. Estou curioso. Tomara que a gente consiga falar com ele hoje, Wellington. Eu quero saber o que ele quer dizer, porque essa oportunidade, essa válvula para os países em desenvolvimento ganharem, tinha me escapado. Não quero saber o que o Paulo Gamba tem a falar sobre isso. Estou curioso. Senão eu vou ligar para ele mais tarde. Se eu não conseguir falar com ele, eu vou ligar para perguntar que história é essa. Pois é. Mas nós vamos sim, daqui a pouco falar. Continue aí, e vai ser bem rapidinho mesmo, porque aí a gente conversa com ele, tá bom? Já vou aqui tentar com o Paulo Gamba. Vamos ver aqui com o Paulo Gamba agora. Vou passar até a tela aqui para mim, tá? Vamos ver se o Paulo Gamba chega. Vamos ver se o Paulo Gamba chega. Tá chamando aqui. Vamos ver se o Paulo Gamba atende. Alô, Paulo Gamba. Bom dia, Paulo Gamba. Bom dia, Wellington. Wellington, estamos... Agora estou ouvindo você muito bem, Paulo Gamba. O público estava nervoso aqui, sem saber se teríamos a sua presença, a sua participação aqui no programa. Você que é tão querido. Você está falando de Luanda hoje, não é isso? Capital de Angola. Estou falando de Luanda, capital de Angola, Wellington. Sentimento recíproco. Eu sinto o mesmo pelos nossos ouvintes. Olha quem está aqui nervoso, esperando a sua fala, querendo saber que milagre você vai apresentar aí para que os países chamados periféricos tirem proveito desse bate-boca entre Estados Unidos e União Europeia e nas relações comerciais. É o Rômulus Maia que está com a gente, está lá na Suíça. E eu já vou logo perguntando, o Paulo Gamba, como é que os países ditos periféricos podem tirar proveito dessa briga comercial entre Estados Unidos e União Europeia, Paulo Gamba? Rômulo, um abraço para ti, bom dia.
a Camila também, e de uma maneira geral a todos que nos acompanham no Duplo Expresso. Wellington, é necessário, nós temos que compreender que esta briga entre a Europa e os Estados Unidos repercute-se num processo de colher aquilo que se planta. Ou seja, os Estados Unidos está a colher o que plantou. E, obviamente, eu não consigo precisar se é um problema entre os Estados Unidos e a União Europeia ou um problema entre o Bloco Europeu e o Donald Trump. Nós estamos aqui recordados, Wellington, que nós ainda, no nosso programa, o Sem Fronteiras, tu tinhas falado uma perspectiva de que o Donald Trump acabou por ir contra o status quo. Ou seja, a eleição de Donald Trump... Alô? Estou lhe ouvindo bem, Paulo. Estou lhe ouvindo bem. Ok. Pois, nós estávamos aqui, estávamos falando na altura em que Donald Trump acabou por ser o candidato inesperado, né? Tendo em conta que já se batiam palmas em relação a Hillary Clinton, e a Europa, inclusive, toda ela em bloco, tinha um apoio incondicional a Hillary Clinton. E Donald Trump entendeu que, do ponto de vista das relações comerciais, os Estados Unidos dá mais à Europa e recebe menos. Entende que não devia ser nessa proporção, porque a Europa, às vezes, para além de facilitar já o facto dos Estados Unidos dar mais, também tem um sistema de controlo do produto que não ajuda nas relações comerciais. E os Estados Unidos, obviamente, quando ele faz nas vestes de presidente dos Estados Unidos, ameaçou, portanto, aplicar sanções ou reduzir as exportações para a Europa. E esse celeuma faz com que determinados países emergentes, que também podem ser chamados periféricos, aproveitem de uma melhor maneira. Por quê? Porque há aí uma zanga de comadre, não é? Aqui em Angola há um adágio popular que diz: quando zangam-se as comadres, contam-se as verdades, não é? E então há muito negócio que foram feitos debaixo da mesa entre os Estados Unidos e a Europa, e que hoje estão a vir à tona, tendo em conta aquilo que se plantou no passado. Ou seja, há aí uma falsa ideia de fidelidade entre os Estados Unidos e a Europa, quando no fundo há uma tentativa de um sobrepor-se ao outro. E nós sabemos que quando da composição da União Europeia e a moeda única, o euro, vem sempre discutindo com o dólar a perspectiva da afirmação desta moeda e também aquilo que é o valor da moeda no câmbio internacional. E os Estados Unidos não gostou nada disso e muitas vezes atira-se contra os motores da Europa, refiro-me aqui concretamente à Alemanha, à França. O Reino Unido até já também está a abdicar da União Europeia por via do Brexit, que fez naquela altura, o que, de uma maneira geral, podemos estar em presença de um colapso daquilo que é a sustentabilidade do bloco europeu enquanto uma barreira intransponível, mas que, no fundo, não se trata de gigantes de pés de barros que a qualquer momento podem ser derrubados. Agora, lembra-se, Wellington, que o ano passado o Brasil entendeu aumentar as exportações por via de um acordo comercial que fez com o Reino de Espanha, por via da utilização de um porto na zona de Gibraltar, que fica muito próximo da Europa, que fica na Europa e muito próximo da África, e a partir daí conseguir se expandir o seu poder econômico, quer a nível da Europa, quer a nível da África. São, de facto, oportunidades que se criam porque, enquanto essas clivagens continuarem, vai se repercutir negativamente nas bolsas e, por sua vez, estes países periféricos que estão em crescimento, que na verdade têm commodities que interessam aquilo que é o sistema econômico, quer norte-americano como europeu, poderão eventualmente crescer na perspectiva econômica e fazer com que os seus cidadãos tenham benefícios diretos dessa celeuma criada entre essas duas potências. O Paulo Gamba, agora, você falou dessa celeuma entre as duas potências, mas a minha pergunta é a mesma do Rômulo. Atenção. Sempre que os grandes... Em briga de tubarão, quem leva vantagem é sardinha, né?
Então, como é que as sardinhas vão levar vantagem aí, os peixes pequenos? Uma linguagem mais popular. A questão que se coloca aqui, Wellington, é que as sardinhas, usando aqui um paralelismo que você falou, vão fazer com que a celeuma existente entre essas duas grandes potências vai fazer com que haja um aumento substancial e a oscilação dos mercados internacionais, refiro às bolsas. E havendo uma oscilação de mercados internacionais, dos mercados internacionais, e também havendo uma ideia de redução de importação, quer num mercado, quer no outro, esses países periféricos que têm produtos relacionados com esses produtos que vão ser afetados no processo reducional, no processo de redução, podem aparecer à frente apresentando preços competitivos para que expandam o seu ambiente de negócio e também a sua perspectiva do comércio. Uhum. Então, nós estamos aqui a tentar dizer que se os Estados Unidos têm um determinado produto que acha que não vai mandar para a Europa, há aqui uma oportunidade de que um país periférico que tenha um produto similar apresente a Europa com um preço competitivo para que a Europa não se ressinta, de facto, dessas sanções que os Estados Unidos eventualmente possam aplicar. Pois é, então isso já é um bom passo, né? Rômulo, é um bom passo porque abre-se o mercado para o número de consumidores. Com certeza. Rômulo, você quer ou de fornecedores. Fazer uma pergunta aí, Rômulo? Wellington, estava ouvindo com atenção aqui. Eu acho muito importante esse pragmatismo nas relações internacionais, se aproveitar, porque a gente sabe, né, Paulo Gamba, que o sistema internacional ele foi feito e escrito pelo mais forte. A gente vê o GATT, as pessoas foram reunidas para escrever o GATT em 47, depois todas as rodadas da OMC. A gente vê que quem determina o comércio internacional, as regras, são os grandes. Então, União Europeia, Estados Unidos, Japão. Então, mas eles colocam para não ficar muito desequilibrado demais, ou pelo menos para fazer lip service, para fazer formalmente apenas concessões, eles colocam algumas concessõezinhas, né, nesses mecanismos para os países em desenvolvimento. E a gente tem que aproveitar mesmo a regra é deles, mas quando a gente pode se aproveitar nem que minimamente, a gente deve fazer isso. E eu espero que a maioria dos países já tenha, porque essa é outra questão também, né, Paulo Gamba? Os países em desenvolvimento, muitos deles não têm a competência para conhecer em profundidade as regras do comércio internacional e se aproveitar disso. Então, eu espero que pelo menos na lusofonia, Wellington, o pessoal esteja todo hoje ouvindo o que o Paulo Gamba disse. Pois é, o Paulo Gamba, nunca é demais recordar, eu acho que você deve, há 3 anos aproximadamente, um pouco mais que isso, lá no programa Sem Fronteiras, lá na Rádio Kairos, logo no início do programa, eu havia feito uma reportagem para o Brasil, e eu falei sobre essa reportagem no programa, que as empresas europeias, elas dizem aos governos europeus que estão investindo nos países africanos e que estão melhorando as vidas das pessoas nesses países, mas elas fazem investimentos com o dinheiro dos seus países, não pagam impostos porque usam como pretexto a ajuda a países africanos, não oferecem absolutamente nada aos países porque elas exigem isenção de impostos, ou seja, então é isenta, recebe dinheiro e não paga empréstimo praticamente, ou a juros bem amigos. Nos países que elas querem se instalar, elas exigem taxação zero e elas trazem o lucro de volta sem pagar absolutamente nada. É como se tivesse apenas o dinheiro tivesse passado pela África, recebido um banho, uma maquiagem para poder voltar limpinho e cheiroso para o próprio bolso dessas empresas. Então, é também possível que esse tipo de situação seja revisto aí com essa crise, né? Para que essa correção histórica seja feita. Paulo Gamba, muito obrigado por participar aqui do programa, tá bom? Ok, muito obrigado, Wellington. E um abraço para si, um abraço também para o Rômulo e boa terça-feira. Ok, um forte abraço para você, obrigado por participar aqui. Eu conversei com Abel, pode desligar, Paulo Gamba. Eu conversei aqui com Abel Paulo Gamba, professor universitário em Angola e nosso comentarista
de política internacional, assuntos internacionais de modo geral. Agora é com você, Rômulo, que eu vou entrando em contato com o nosso próximo entrevistado. Muito bem, Wellington, muito bem. Um entrevistado muito especial. Eu acho que, ao ligar para ele, você deve advertir, avisá-lo que aqui não tem pegadinha, não. Não vai aparecer o Kim Kataguiri do nada para falar com ele, né? Daqui tem ética e ele não vai precisar fazer o corretíssimo ato que a sua companheira fez lá naquela rádio no Rio Grande do Sul, Wellington. Com certeza. Então, vamos tentar... eu vou perguntar se eu posso chamar por aqui mesmo. Enquanto isso, você vai aí conversando com o público, falando um pouco sobre os assuntos da atualidade. Ok. O nosso próximo convidado, como eu falei na abertura do programa, é Rubens Casara, é um juiz ativo e, né, é muito vocal na defesa contra a escalada do arbítrio que a gente observa e em favor do Estado de Direito, do que resta dele e da sua restituição, evidentemente, e a favor da democracia. E ele é companheiro da filósofa Marcia Tiburi, que teve aquela polêmica na semana passada, polêmica na cabeça de pessoa, cabeça de vento, porque o que ela fez é corretíssimo. E aí eu lembro, Wellington, que nos disse aqui o Wilson, lá do Cine Gnose, na nossa transmissão de domingo, sobre não cair, não morder isca, não cair em pegadinha, porque esses supostos debates com essas pessoas, tipo Kim Kataguiri, são uma ratoeira. Aquilo ali é uma presa, porque você vai ser depois editado, ridicularizado. Ele não quer debater, ele quer provocar, e o alvo dele não é o interlocutor, é a plateia. E eles conseguem, porque eles têm recursos, eles recebem dinheiro. Te lembra aí, aquele tempo atrás, que eu acho que foi a revista Piauí, que vazou uma conversa num grupo de WhatsApp de líderes do MBL com pessoas do mercado. Eles recebem muito dinheiro. E eles usam esse dinheiro, então eles têm recursos materialmente muito superiores aos nossos. Então eles pagam robôs para divulgar o material. E eles vão pegar, por mais, por exemplo, ficou aquela dúvida. A Marcia Tiburi saiu, o senador Requião, na sequência, foi pego também de surpresa com o Kataguiri e debateu. E como você falou aqui no programa na semana passada, o senador Requião destruiu o Kim Kataguiri. Isso não resta dúvida. Quem assiste, assim, não tem dúvida que foi destruído. Mas qual é a versão, a narrativa está prevalecendo no público em geral? As pessoas informadas sabem, que o senador Requião detonou o Kim Kataguiri. Só que para as pessoas de direita, as pessoas que estão sob o alcance do MBL, pensam o contrário, porque eles editaram o vídeo de uma tal forma absurda, e em vários videozinhos virais, aquela coisa muito bem feita, porque ninguém vai assistir um vídeo de 40 minutos, então faz aquela coisa de 3 minutos, 1 minuto, pegando a punchline, né, aquela frase de efeito que o cara solta, e aí botou isso, fez montagem, bota meme, bota risinho, emoji, não sei o que tal, as coisas para viralizar entre os milênios, entre os jovens. E o MBL soltou vários vídeos, veja Kim Kataguiri detonando Roberto Requião. Então a gente tem que pensar muito nos prós e nos contras de se engajar num debate com essas pessoas, que não é um debate. Eles estão usando a gente de escada para se promover ainda mais diante do público, Wellington. Ô, Rômulo, isso não é uma coisa que começou agora, né? Nós sabemos aí desses caronistas. E esse tipo de carona já é uma coisa bem antiga. Né? A eleição de Tiririca, por exemplo, né? É um exemplo clássico dessa carona. Né? O partido coloca uma pessoa famosa, no caso é o Tiririca, a despeito da incapacidade de ocupar um cargo da magnitude que é o que deveria ser, né, de um deputado federal, e muitos outros são eleitos nesse vácuo. Então, a fama... Né? E você lembra do beijoqueiro, a figura do beijoqueiro? Era lá do Rio de Janeiro, sua terra, né? Onde tinha um famoso, o beijoqueiro ia lá e dava um beijo para poder aparecer. Ele virava manchete. Virou até música. O Erasmo Carlos cantava Beijei o Beijoqueiro na televisão e tal. Não sei se você recorda isso. A música Pega na Mentira. Então, essa figura do caronista, ela existe sempre. E ela se apresenta de diferentes maneiras, viu, Rômulo? De diferentes maneiras. E é preciso que estejamos sempre atentos para saber quem é quem e evitar
cair nessa isca, morder essa isca. Rômulo, tem um assunto aí super bizarro na internet que está sendo comentado, e aí algumas pessoas ficam perguntando assim nos comentários aí dos blogs que compartilham, me marcando, não sei porquê, um post aí da ministra do Trabalho de Temer, cercada de marombados siliconados, né? Marombados siliconados, né? Aquele cara cheio de silicone para dizer que é marombado e tal. E aí Wellington, o que é que você acha? O que é que eu acho? Eu acho que isso é irrelevante, não vai mudar a lei trabalhista. Eu acho que isso é uma idiotice, debater esse tipo de babaquice. Não me fiquem me perguntando e marcando com amenidades, porque eu acho que a gente tem coisas muito mais sérias. E eu quero falar mais uma coisa aí. Se fosse um homem cercado de mulheres marombadas, silonicadas, seria essa expressão, né? Você não estaria me perguntando nada, porque é normal, um homem estar ali cercado, não é isso? Então, isso é machismo, na sua pergunta, só porque ele é mulher, e está com os caras, você acha que é absurdo, não é absurdo, não é? Porque o mesmo cara que fica condenando que uma mulher está cercada de homens, é o mesmo cara que fica falando absurdos sobre a questão da homossexualidade, o homoafetivo, a relação homoafetiva, Rômulus. Então, assim, uma incoerência total, e eu vou conseguir continuar aqui com a mesma bandeira que o Rômulus, felizmente, defende, porque a gente não tem a obrigação de defender a mesma coisa, a gente está aqui num debate permanente, eu e o Rômulus. Nós defendemos a prioridade dos assuntos importantes. Não venham aqui com papo furado porque ela é filha do Roberto Jefferson e estava com homem, porque se fosse homem com mulher, você não iria me perguntar. O importante aqui é saber se isso muda a lei trabalhista. Essa que foi imposta, que é mais uma lei patronal. Falar em lei patronal, eu quero mandar um abraço aí para o Chico Zé, do Sindipetro NF, que está assistindo a gente, e mais um abraço para... Portugal não para de ter festa com o aniversário de Tássia Camargo ontem. Hein, Tássia? Nem consegui ligar para você. O telefone sempre ocupado. Que mulher solicitada em Lisboa. Vamos lá, Rômulo, agora com você que eu vou chamar o nosso próximo convidado. Wellington, eu acho esse episódio também não ia comentar. Quando você falou que falou disso, não acredito que ele vai falar disso, mas fez muito bem de falar que não vai falar. Exatamente isso. E não entendo as prioridades de pauta. Tá aí, o julgamento do Lula já é assunto velho, já é jornal para embalar peixe, botar para o cachorro fazer xixi. É brincadeira? Isso vai subir a pauta agora de Cristiano? Se bobear, eles fizeram de propósito para as pessoas pararem de falar de Lula. É brincadeira, não. Nessa altura do campeonato, as pessoas fazendo isso. Eu acho, Wellington, isso aí só... Já tá, Wellington? Eu acho que o Rubens Casara já está aqui com a gente. Bom dia, Rubens. Bom dia, Wellington. Tudo bem com você? Tudo bem. Na medida que é possível estar bem vivendo esse caos político que nós estamos passando no Brasil. Pois é, eu realmente... Está um pouco baixa aí a voz do Rubens, não está, Rômulus? Não, agora subiu depois. Tá, mas vamos tentando aqui. Ô, Rubens, é um prazer enorme tê-lo aqui no Duplo Expresso. Você que é um jurista que honra, né, essa importante instituição que é o Poder Judiciário. Sabemos da crise que envolve hoje a justiça no Brasil. E tê-lo aqui para falarmos sobre pós-verdade, justiça em tempos de pós-verdade é oportuníssimo. Inclusive, você tem publicações espetaculares e eu gostaria que você começasse falando exatamente sobre isso, Rubens. Wellington, nós estamos passando por uma quadra histórica muito problemática no que diz respeito ao sistema de justiça. Em linhas gerais, desapareceram aqueles limites ao exercício do poder, em especial do poder judiciário. Me parece que a razão neoliberal transformou tudo e todos em objetos negociáveis. Com isso, desaparecendo aqueles valores que eram inerentes à jurisdição democrática, em especial a importância dos valores liberdade e verdade. Tenho trabalhado isso em termos da pós-democracia,
que, por sua vez, faz que o valor verdade seja substituído por isso que se convencionou chamar de pós-verdade. Em linhas gerais, pode-se dizer que por aqui os fatos perdem importância diante daquilo que, na visão dos juízes, é o interesse mercantilizado. Esses últimos processos de repercussão deixam isso muito claro. Cada vez mais desaparece o compromisso de tentar descobrir o que aconteceu de fato em um determinado processo, e são criadas versões que passam a figurar ou fazer às vezes da verdade. Isso ficou famoso naquela expressão: não tenho provas, mas tenho convicção. Ou seja, relatos com valor de verdade substituem a tentativa de descobrir o que de fato aconteceu num determinado caso. Exatamente isso. Olha, o Rubens Casara, nós estamos com o Rômulus Maia, que apresenta o programa comigo. Ele está na Suíça e ele vai lhe fazer uma pergunta agora. Rômulus. Exatamente. Bom dia, Rubens Casara. Eu queria perguntar o seguinte, uma provocação, na verdade. Você que é juiz, eu queria perguntar para você se a meritocracia, a brasileira, né, entre aspas, a meritocracia, se ela é uma pós-verdade. A meritocracia é uma pós-verdade? A meritocracia é uma dessas ideologias ligadas a esse fenômeno pós-democrático, né? Uhum. A crença de que, através do trabalho, que através dos próprios méritos, é possível alcançar aquilo que é prometido pelo projeto neoliberal. Então, sobre esse aspecto, também pode ser enquadrada dentro desse conceito de pós-verdade. Na medida em que as pessoas são levadas a acreditar nessa ideologia neoliberal, que as pessoas são levadas a acreditar do seu próprio mérito, elas vão se tornar os empresários do futuro, nós poderíamos dizer que também é um desses elementos que constituem a pós-verdade no Brasil. Rubens, é impossível falarmos hoje sobre justiça e não falarmos sobre essa situação vivida na política. A justiça invadiu a política no Brasil e um dos expoentes da política da América Latina, que é Luiz Inácio Lula da Silva, aos olhos de centenas, dezenas, talvez de milhares de juristas do Brasil e do mundo, tem sido vítima de um lawfare, de uma perseguição implacável. Eu gostaria de ouvir a sua opinião como jurista e como cidadão brasileiro sobre esse episódio específico de Luiz Inácio Lula da Silva. Me parece que esses julgamentos a que está submetido o ex-presidente Lula, eles se enquadram dentro desse movimento que eu tenho chamado de Estado pós-democrático. Em linhas gerais, você tem o desaparecimento dos limites ao exercício do poder, uma confusão entre o poder político e o poder econômico, com uma profunda repercussão no sistema de justiça. O sistema de justiça passa a funcionar na pós-democracia de duas formas. Ou como um homologador das expectativas do mercado, ou no sentido de instrumento de controle dos indesejáveis ao projeto neoliberal.
E me parece que o caso que envolve o ex-presidente Lula se enquadra nessa segunda funcionalidade do poder judiciário no Estado pós-democrático. O ex-presidente Lula representa, aos olhos de muita gente, uma possibilidade de reação ao projeto neoliberal. E, por isso, ele se torna indesejável e acaba submetido a esse processo com características muito especiais. Mas, Rubens, eu vou passar para o Rômulo de novo, ele vai fazer mais uma pergunta. Rômulo. Rubens Casara, eu queria saber o seguinte: o que pode ser feito na seleção ou na formação desses quadros concursados, tanto do Judiciário como do Ministério Público, para que não haja uma captura dupla? Primeiro, pela ideologia neoliberal, e, em segundo, por esse ranço corporativista de busca pelo poder individual e também em nível institucional, avançando sobre o poder político. Rubens. Nós temos que, de fato, repensar os mecanismos de ingresso, em especial a maneira como os juízes e promotores hoje são recrutados. Nós temos que ressignificar os valores inerentes à vida democrática e criar mecanismos que impeçam que o sistema de justiça seja utilizado na demonização da política. Nessa narrativa, nesse projeto neoliberal, é funcional a demonização da política pelo poder judiciário para que se fechem as possibilidades de transformação no atual estado de coisas. Hoje nós temos juízes sem formação humanística, promotores sem formação humanística, pessoas que de fato acreditam que devem atuar em substituição à política e sem perceber que, assim agindo, estão fazendo o pior tipo de política possível. Com certeza. Rubens, eu quero fazer uma pergunta a você aqui. Temos uns casos assim na justiça que são praticamente resgatando aí as capitanias hereditárias, né? Vimos aí no TRF4, por exemplo, porque nesse momento em que 3 juízes anônimos estariam julgando a maior figura pública do Brasil e como eu falei há pouco, da América Latina na política, que é Lula, aí muitas pessoas foram buscar a história dessas pessoas, desses juízes, desses 3 juízes especificamente. Um deles se orgulhava, por exemplo, de ter o trisavô, o irmão do trisavô, como um dos combatentes da Guerra de Canudos, e aí toda a família dele passou pela justiça como juiz, desembargador, ou seja, existe um DNA específico para participar da justiça brasileira? É um caso aí de hereditariedade genética, ou tem um nome mais popular para definir esse tipo de coisa, Rubens Casara? Alô, desculpa, falhou completamente a ligação. Não, a minha pergunta é: existe um DNA que seja capaz de definir qual família é ungida, não é, para ser quadro da justiça, ocupando os principais cargos da justiça, ou existe um nome mais popular para isso? O Rubens, caiu a ligação do Rubens, eu vou tentar mais uma vez aqui. Vamos ver aqui. Alô, Rubens, está me ouvindo melhor agora? Alô, tá me ouvindo melhor agora, Rubens? Alô, Rubens? Um probleminha aí na conexão. O Rubens está com um probleminha aí no Wi-Fi, certamente, tá? Então, eu tento uma localização. Alô? Tá me ouvindo melhor agora, Rubens? Agora melhorou bastante. Maravilha.
Tá, sua voz está um pouco baixa, se puder falar mais próximo aí do telefone ou do microfone, melhor, tá bom? Sim, estou tentando gritar aqui. Rubens, então, para concluir a sua participação aqui no nosso programa, nesses 15 minutos que nos foram concedidos, foram combinados aqui com a gente, eu gostaria de saber, existe alguma explicação genética? É o DNA quem define a família que participa do judiciário? Ou existe um outro nome para isso? Com esses casos assim, de juízes que se orgulham do trisavô que lutou em Canudos e que era desembargador, e o outro veio o avô, todo mundo da justiça. E ele também na justiça. Como é que você avalia isso, Rubens? Olha, com raríssimas exceções, os concursos públicos, eles são sérios. O grande problema parece... Tá um pouco... Rubens, então, você precisa localizar melhor aí, tá um pouco ruim a sua voz aqui pra gente. Deixa eu tentar chegar mais próximo aqui do melhor ponto aqui do Wi-Fi. Tá bom. Melhorou? Melhorou. O que eu estava dizendo é que, em linhas gerais, assim, com raríssimas exceções, os concursos públicos, eles são sérios, bem sérios. O problema é que as pessoas que ingressam nos concursos públicos estão lançados numa tradição autoritária que acredita no uso da força em detrimento do conhecimento, uma tradição que foi forjada na escravidão e é ainda o grande fenômeno que explica as distorções da sociedade brasileira, a crença de que existem pessoas melhores do que as outras, de que é possível hierarquizar as pessoas na sociedade brasileira. Se nós não formos capazes de superar essa tradição, de romper com essa tradição autoritária, não adianta, porque os novos juízes continuarão a reproduzir aquilo que é feito no Poder Judiciário nas últimas décadas, no último século, que é basicamente funcionar como um instrumento de manutenção das desigualdades sociais. Hoje eu estou convicto de que a maioria das distorções que se mostram presentes no Poder Judiciário brasileiro, elas são produzidas de boa fé. As pessoas são lançadas numa tradição e reproduzem acriticamente essa tradição. Talvez o desafio seja, de fato, produzir uma educação jurídica voltada para romper com essa tradição, voltada para impedir o retorno da barbárie. Pois é. Olha, Rubens, eu tenho muito que agradecer aqui a sua participação no nosso programa. Rubens Casara, você é um jurista muito respeitado no Brasil e esperamos que novos juristas, com esse seu pensamento, possam florescer aí no sistema judiciário brasileiro, que estamos carentes disso. Muito obrigado, tenha um excelente dia e as portas estão abertas aqui para você, tá bom? Eu é que agradeço, Wellington. Foi um prazer bater um papo com vocês e sempre que convidado retornarei e agradeço também a paciência dos ouvintes. Um forte abraço. Paciência dos ouvintes foi ótimo. Um grande abraço para você. Eu conversei aqui com o Dr. Rubens Casara, que dispensa apresentação, né? A gente, claro, que tem que colocar na descrição do programa para você que está chegando saber o que é que nós estamos fazendo, com quem estamos falando. Mas, Rômulo, você que é doutor também, né? Você que... Wellington, não, tem que corrigir. Teve a polêmica com a Dilma uma vez, eu só falto defender a minha tese, porque eu tinha escrito e a minha tese foi destruída pelo golpe no Brasil, porque a premissa da minha tese repousava na estabilidade econômica, política e institucional do Brasil depois da chegada do PT ao poder. Então, realmente, como vocês podem ver, eu já estava com a tese qualificada, pronto para defender, acabou tudo, eu tenho que esperar essa porcaria, ver o que vai acontecer no Brasil para poder conseguir o meu título, Wellington. Eu sou bom em sugestão de tema para tese, muita gente me pede, eu vou sugerir a sua tese. Você vai fazer a seguinte tese: como destruir um caminho. Pronto.
Pronto. Como destruir um caminho? Aí você faz um recorte histórico, apanhando inclusive o papel da mídia, o papel dessa mídia porca com respeito aos porcos, pega o que foi que a justiça fez para colocar Temer no poder, tirar Dilma sem crime, para impedir que Lula fosse, antes, né, impedir que Lula fosse ministro de Dilma, para que ele evitasse o golpe, para que esse circo sem lona que está aí continuasse destruindo o Brasil, entregando as riquezas, destruindo soberania nacional e Estado social. A tese está pronta. Como destruir um caminho. Ok, Rômulo? E é muito fácil essa daí. Muito fácil. Olha, é tão fácil que até Globo e Veja podem ser citadas como referências bibliográficas. Está vendo aí? É verdade, fazer igual o Sérgio Moro, né? Fazer uma tese com recorte de jornal. Assim, se vale para condenar uma pessoa à cadeia, que dirá para uma mera tese de doutorado, com certeza. Vou pegar já. Vou até usar a sentença dele, né? Pegar as referências ali, os links, e aí você mas já realmente vai resolver o problema. O problema para mim. Mas realmente a minha tese vai ser a conclusão, vai ser oposta. A partir dessa premissa, agora não, eu vou explicar como que isso que eu relatei, estabilidade econômica, política, institucional, mesmo depois do PT chegar ao poder e haver efetivamente uma mudança de poder, transição de poder, transmissão, como que não há, que era um sonho que a gente acreditava, e alguém falou, não, é mentira, não era, nunca foi assim, e assim que mudou, que as condições se deram, o pacto político de 88 foi destruído. Então, essa é a questão fundamental, Wellington. A gente vê dois ataques em sequência do mesmo princípio, que é o pacto de 88 consagrava que o poder executivo cabe num hiperpresidencialismo, porque no Brasil o presidente tem muito poder, né? O pacto político determinava que isso se daria pelo sufrágio universal, então seria determinado pela soberania popular diretamente. Primeiramente, com o golpe, eles tiraram a presidente Dilma, violaram essa cláusula, e agora, novamente, estão violando ao impedir que o candidato que representa a maior parcela da soberania popular concorra. Então, estão promovendo uma eleição de cartas marcadas. Então, mais uma vez, eles reforçam o rompimento, a ruptura do pacto social, pacto político-social de 1988, Wellington. Ô, Rômulo, eu queria que você complementasse o seu pensamento. Você estava falando sobre Márcia Tiburi ter se negado a participar do debate com quinta categoria, lá numa rádio que Requião participou. Né? Só para concluir, porque eu interrompi na chegada do Rubens Casara, e depois a gente já começa a falar sobre o tema que você introduziu no programa, aí, sobre uma reportagem que, de certa forma, é uma resposta mal dada ao áudio que nós divulgamos no Duplo Expresso, quando uma fonte da Odebrecht denunciou a armação entre a Polícia Federal e a própria Odebrecht. Maldada, você é muito generoso, velho. Então, é uma resposta sem pé nem cabeça, não teria o que dizer. Mas com relação, só reforçando o que eu disse, naquela pegadinha que fizeram com a Márcia Tiburi, ela agiu corretamente, ela reagiu por impulso, mas porque, como ela escreveu até livros sobre isso, ela já tinha racionalizado, já tinha internalizado que essa deve ser a resposta à provocação, mas você vê a naturalidade dela, a espontaneidade, quando ela vê, primeiro ele vem se aproximar, ela não vê bem quem é, ela leva um susto, você vê que não foi, como dizer assim, você vê o quão genuíno foi a expressão dela. Tem um vídeo e você vê que realmente ela acredita no que ela disse piamente. Eu também acredito, eu acho que ela está corretíssima. A gente não deve, de forma nenhuma, morder essa isca, porque eles têm os meios muito maiores que os nossos para fazer viralizar. Tem grana e tem uma estrutura, né, de paga de robôs e de gente, porque eles têm grana, para fazer viralizar uma manipulação do embate, que eles não estão se dirigindo ao interlocutor, eles estão usando um interlocutor de escada para se promover nesses vídeos que eles vão fazer viralizar. Então, não devemos nos engajar em suposto debate, que não é debate, é isca, com MBLs da vida. E ela está corretíssima, e que fique a lição aí, até você ver, a gente é registrado, como você dizia, né, o senador Requião destruiu ele,
mas depois, nas redes sociais, o que consta que o Kim Kataguiri teria destruído o senador Requião. Então, mesmo que a gente achando que vai, uma pessoa com a capacidade do senador Requião, que realmente botou o menino no bolso, mas não adianta, não adianta. Então, a gente realmente a briga perdida ab início, né? A priori, você já vai sair derrotado porque a pessoa vai manipular. Vai ser que nem a edição do debate lá do Collor-Lula 89, eles fazem a edição que eles querem, e aí isso não há como favorecer o interlocutor, entre aspas, do MBL. E aí, Wellington, você pediu para introduzir aquele tema. Realmente, ontem saiu essa matéria no Globo, muita gente veio me mandar, Wellington. Eu recebi de várias pessoas falando assim, olha o que você disse, eles estão respondendo, não sei o que e tal. Me avisaram até antes de eu ver por mim mesmo. Então, agradeço todo mundo. Muita gente me manda material, continue mandando, porque eu não consigo ver tudo que sai no PIG. Aliás, eu nem quero ver tudo, porque senão eu vou ficar, já tenho uma gastrite, vai virar uma úlcera. Então, não posso ver tudo no PIG. Então, agradeço quando vocês veem coisas relacionadas a pautas que a gente está seguindo aqui. Continue mandando para mim, para o Wellington, para a Camila Govedice. E aí me mandaram isso. Aliás, a primeira pessoa a me mandar, Wellington, sabe quem foi? Nossa colunista ad hoc, professora Beatriz Vargas, da UNB. Ela me mandou, aí eu comentei com ela, na hora que ela viu, ela me mandou, eu falei, olha só, já estão cobrindo os rastros. Ela, exatamente, quando eu vi isso, lembrei logo do que você tem dito. E aí peguei na mesma hora, comecei a escrever, né, em cima disso para observar os pontos mais estapafúrdios da resposta do Carlos Fernando. Então, o Globo plantou ontem, na sua edição, essa matéria, entre aspas, uma matéria, uma vacina, combinada, né, deu espaço para Lava Jato e Odebrecht, de maneira orquestrada, tentarem responder pelas lacunas nas informações prestadas. Como a gente falou aqui, a fonte de dentro do Odebrecht nos disse que, assim, grosso modo, não é nem um terço o que foi entregue de informações. Então, tem aí membros do Judiciário, do Ministério Público, políticos amigos do PSDB, principalmente ele mencionou expressamente Aécio e Alckmin, que estão protegidos e guardados. Então, nessa questão, eles querem agora dizer por que eles não conseguiram acessar tudo. Então, isso que é importante dizer, por que essas lacunas existem. E aí, os gênios lá da Lava Jato, aliás, lembrando, né, Wellington, que no julgamento, os desembargadores falaram que eles eram muito preparados, pessoas brilhantes. Olha o nível do brilhantismo. Os colaboradores do Odebrecht, entregaram mídias da Open Drive, o HD, e só depois eles descobriram que precisava de senha, e que a senha tinha sido destruída, Wellington. E eles estão ainda investigando as circunstâncias da destruição dessas senhas. Só que eles estão investigando tão mal que eles não falam com a pessoa que foi responsável pelo desmanche desse departamento de propina do Odebrecht, que é o cunhado do Marcelo Odebrecht, Maurício Ferro. Ele, Wellington, ele não foi sequer indiciado, sabe-se, assumidamente. Os colaboradores falaram, olha, a partir de 2014, a pessoa encarregada a destruir, queimar as provas todas, era o senhor Maurício Ferro, marido de uma das filhas do Emílio Odebrecht. E ele que era o diretor jurídico. Então, ele foi só ouvido uma vez para o Moro. Colocaram o link nesse artigo, que está lá no site do Expresso.com. Você vê as mesuras do Moro, o doutor, não sei o quê, porque ele que está armado, ele que coordenou com a Lava Jato, assim, no topo da cadeia, ele coordenou a farsa da investigação. Então, eu vou ler aqui, estou citando a matéria do Globo. Segundo Carlos Fernando, como não foi possível verificar os dados com os pendrives entregues pela empreiteira, as circunstâncias em que os outros pendrives de acesso ao mesmo sistema foram destruídos ou apagados estão sob investigação. Entre aspas. É aspas dele. Ele falou que está sob investigação. Ele admite que esta é uma situação delicada em função do direito constitucional de qualquer investigado de não se autoincriminar. Há suspeita de que os dados dos dispositivos tenham sido subscritos, isto é, apagados e reescritos. Nem Odebrecht, nem MPF testaram os tokens, que são as senhas, no momento da entrega dos dados da Lava Jato. Eu falei, é isso mesmo. Não pode acessar o conteúdo das mídias que foram entregues pelos colaboradores porque não forneceram a senha. E eles só descobriram isso agora, anos e anos aí depois dessa colaboração da Odebrecht com a Lava Jato. E eles sequer perguntaram, esses brilhantes,
Sequer perguntaram, vem cá, tem que precisar de senha para acessar isso aqui? Que é uma coisa corriqueira, gente. Quem trabalha com dados em escritórios sabe que quando você anda com uma mídia, você coloca uma senha, uma criptografia. Então, é mais uma coisa tão importante. E aí, Wellington, eu passo a palavra para você agora. O pior é essa desculpa dele de dizer da garantia constitucional de que a pessoa não vai se autoincriminar. Então, ele fala que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si. Mas é justamente o contrário. Quando você faz uma delação, um acordo de leniência, essa garantia constitucional ela é derrogada expressamente pela pessoa. É o dever dela. Ela vai receber benefícios penais do Estado. Então, ela tem que fazer algo em troca. Então, ela tem que revelar tudo o que sabe. E se ela não revela, se ela está destruindo prova, como eles estão dizendo, eles perderam os benefícios. Mas ele fala lá, assim, não, pode ter consequência de benefício. Falei só para constar, porque esse pessoal, Wellington, deu grana preta para aqueles advogados da panela de Curitiba que repartiram com o pessoal que facilitava a delação. Então, como que agora eles pagaram e não vão levar os benefícios que eles compraram? Imagina se um deles fala, olha, a investigação, mais uma pessoa do Odebrecht, um desses 77, fala, é uma farsa mesmo, isso aí é tudo falsificado. E olha só, o dinheiro que foi pago foi repartido ali no judiciário, pessoal ali na vara e no MPF. Então, é um perigo, esse pessoal vai, por eles, continuar dessa maneira, vai continuar com os benefícios, mesmo tendo destruído as provas e mesmo não tendo entregado nem 1/3 das contas offshore, Wellington. Rômulo, não é preciso ser especialista em novas tecnologias para saber que determinadas senhas são criptografadas. Né? Então, se eles não pediram isso, eles têm que ser exonerados sumariamente. Burrice. Se você trabalha com investigação e não pede senha, e só 2 anos depois vai ver que não tinha, porque era criptografado, então, exoneração. Primeira coisa. Agora, se realmente quiserem manter esses incompetentes aí, pode convocar aí o pessoal aqui da Suécia, que tem experiência em quebrar esses tipos de chaves, etc., e a gente quebra esse galho para você. A gente faz questão. Agora, só a gente, com condição de a gente divulgar primeiro. Tá bom? Já que vocês sempre vazam para todo mundo, aí vocês entregam, a gente quebra a senha por aqui, a criptografia, e tá resolvido. Tá bom? Rômulo, quem é o cocô do dia? Para mim é o pessoal da informática da Lava Jato. Não, os peritos, os famosos peritos da PF, Wellington. Os peritos que estão periciando, que vão dizer que tudo que eles usaram é verdadeiro. Então é Carlos Fernando e peritos da PF. Pois é, então aqui são os cocôs do dia, né? São muitos. Os peritos que não sabem que precisa de senha para entrar em arquivos. Meu Deus do céu, é tanta ignorância que a gente ri para não chorar, né? Wellington, não é ignorância não, é má fé. Eles foram pegos em flagrante, é má fé, e estão dando uma desculpa ao João sem braço aí. Mas é ignorância, porque pensa que a gente não sabe disso, né? Rômulo, obrigado. Eu recomendo que vocês continuem aí com notícias lá no 247 com Leonardo Atush. Tenha um ótimo dia, você que acompanhou, obrigado. A audiência cresceu substancialmente lá no YouTube, também na nossa página. Somos gratos a você por isso, estamos migrando cada vez mais e vamos migrar cada vez mais, saindo cada vez mais do Facebook. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar gerar por aqui. Vai ser um prazer enorme sair daqui do Facebook e poder ir para outras plataformas. É dessa maneira que a gente responde a canalice de controle de conteúdos. Um grande abraço, obrigado por hoje. Eu volto amanhã às 6 da manhã com mais um programa Duplo Expresso. Rômulo, até lá. Até lá, Wellington. Até lá para você que está nos ouvindo. Bom dia.